Na verdade, do filme inteiro, é porque eu peguei o mais curto, ela vem daqui. Aí quando chega ele solta. Mas assim, essa nave... Obrigado. Olá, velocidade. Obrigado, Rick. Então, assim, essa nave aqui, ó, ela tem um centro que já é gigantesco, maior do que a Terra. Tem essas coisas aqui, aí a gente pensa que isso aqui é espaço vazio, mas não é. Aqui dentro também tem coisas, e na borda é que está a riqueza dela. Isso aqui é uma das naves de Sofia. Uma das. O pronome possessivo de forma light, suave. A gente sofre. Ou seja, até as coisas maravilhosas da vida, se a gente não souber lidar com elas, se transformam em sofrimento. Isso é terrível, mas foi o que Siddhartha Gautama disse. Ei, cara, pálidas, preste atenção. É o caminho do meio. Né? É a única forma da gente se libertar dos dois problemas. E de fazer com que esse corpo, mesmo preso a uma situação geográfica ou de saúde, mas a consciência humana, ela pode voar. Ela pode. E é isso que a emergência de um quarto cérebro, de uma superconsciência, vamos demonstrar com tranquilidade. Mas ainda demora. Vamos em frente. No caso do experimento da Terra, desculpem, mas de tudo que eu vi, o que eu mais gosto de usar como analogia é o modelo da série Westworld. Na primeira parte da série, o Parque Westworld é operado por uma empresa chamada Delos Destinations, que há muitas décadas vinha coletando dados comportamentais, Facebook, dos seus usuários para fins obscuros. Isso é no filme. Facebook, eu falei aqui porque está implícito na história. Na última parte, ou seja, nessa terceira parte da série, surge uma outra empresa que também coleta dados comportamentais, só que agora acrescentando que o propósito dessa empresa não é só coletar dados, é ajudar o usuário a tomar decisões, ou seja, o controle total, disfarçado de uma ajuda. Isso aqui diariamente acontece conosco que a gente não nota. Qual é a questão? Assim, vive-se num sistema absolutamente manipulado e, como disse Dolores, que é a principal protagonista, né? É um androide à moda humana, e ela diz o quê? O problema aqui não é sobre quem você é, mas sim sobre quem eles deixam você se tornar. Isso aqui Dolores diz conversando com Caleb, que é um outro protagonista. Né? E essa é a questão. A gente pensa que cada um de nós é o que a gente gostaria de ser, o que a gente definiu ser. Não é bem assim. Cada ser humano ainda é o que lá atrás foi decidido que nós humanos poderíamos nos tornar. Porque o tipo de seres humanos que nós somos não será o mesmo tipo de ser humano que poderá existir daqui a algum tempo. Ou daqui a muito tempo. Nós somos uma escada. A gente está estacionado num degrau, no tipo de ser humano que a gente pode ser. Mas quando a gente perceber que há variação no grau de consciência de um ser humano, que certas coisas podem ser despertadas, que nós podemos não só literalmente, nem só metaforicamente voar, a gente pode. Por que eu estou falando essas besteiradas todas? Porque tudo isso é efeito do velho sistema colmeico que foi destravado lá atrás e nós humanos somos a parte mais avançada desse destrave. O resto para trás está tudo travado, inclusive astrônomos e companhia limitada. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter noção de que tudo que é ser extraterrestre,
ou extrafísico dessa criação é, entre aspas, alguém situado numa retaguarda existencial quando comparado conosco. Ainda que nós, os humanos, tenhamos construído na Terra o pior inferno que existe, porque nós fazemos coisas que nem essas raças fazem, uns com os outros, entre eles. Nós aqui traficamos crianças, estupramos crianças diariamente, a cada minuto. É um bocado de criança que sofre. Nós humanos fazemos monstruosidades, que os monstros lá atrás que faziam algo parecido já pararam de fazer. E nós somos os protagonistas mais modernos e continuamos a fazer monstruosidades que estão adormecidas no nosso DNA, mas que a gente está despertando. Qual é o problema? É porque está tudo em experiência, tudo é empirismo. Esses fornos replicadores criaram a vida, a turma de fora observa, tenta controlar tudo, mas a humanidade fugiu ao controle. Nós somos peças, tipo um jogo de xadrez, que adquiriram vida. Ninguém controla a gente. Ou, sim, os espíritos que têm apropriado vivências humanas e são descontrolados, terminam por obsessão nos controlando, por ressonância. E aí uma série de figuras que nem estão lá fora da Matrix, mas de um outro tipo de além da nossa realidade, manipula a raça humana. Ah, mas essa turma também manipula os Greys. Manipula, mas não tem graça. Os Greys não têm emoção. Ah, essa turma manipula os baratoides. Pode ser, mas não tem graça. A grande novidade nessa criação é a emoção que surgiu com o ser humano. Só que a emoção não surgiu com o ser humano. A emoção do ser humano é um desdobramento da sensação que surgiu no forno Wailingan. Astrônomos e companhia tem muito disso, mas existem outras arcas, outras coisas que também tem. E a gente vai só dar uma visão, né, dessa questão. Só complementando, no experimento Terra, que é o que está havendo conosco, esse destrave aqui do sistema colmeico, isso foi meio que, mesmo Pandora e Eva e outros tendo destravado lá atrás, ainda assim existia um controle até cerca de 2.700 anos atrás, quando finalmente começou a surgir grupos de seres humanos com sentido de individualidade e com aparente vontade própria, a qual hoje sabemos somente efetivamente a temos quando não agimos demais aí no primeiro impulso. O ser humano que age no primeiro impulso ainda está sob o controle da mente bicameral, da Matrix. Só aqueles que já compreenderam isso e tentam, de vez em quando, aplicar algo mais profundo, através de qualquer método de yoga, de meditação, seja lá o que for, é que estão saindo disso. Tem muito espírito que já sabe disso há 5, 6 vidas e ainda não conseguiu implementar na vida prática dos seus egos esse sistema. Vai no piloto automático do primeiro impulso. Enfim, os seres que os terráqueos se acostumaram a chamar de deuses sempre tiveram esse propósito. Serem eles os senhores das memórias e dos protocolos mentais dos seres subjugados à criação. Qual o detalhe? Shiva, Vishnu, Protogonos, Odin, Yaulusbel, Pandora, Eva, os alinhadores da dignidade humana, Jesus e a turma do IEA são os elos de uma corrente jamais planejada, mas que conseguiu trazer o trágico problema até os dias atuais, no sentido de compreendê-lo. Os alinhadores da dignidade humana, é a turma que existiu há cerca de 2.700 anos atrás, que compôs uma equipe. Jina Mahavira, Siddhartha Gautama, Kapila, Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, Tales, Hesíodo, são várias figuras que nasceram no mesmo período para alinhar o foco da consciência humana com a dignidade da vida humana. Então, essa turma aqui é uma sequência e nós hoje do IEA somos o que resta disso. O resto religiosizou-se, sei nem se isso não existe. O resto vai pela crença, vai pelo conforto.
nós somos maravilhosos. Não, nós somos uns porqueiros, mas estamos aprendendo a deixar a mente dual de lado e a ter um perspectivismo maior na hora de analisar as coisas e termos consciência crítica e prudência e controle emocional mínimo. Mas nós já estamos aprendendo a elencar os conceitos supremos da vida humana. Lentamente a gente está conseguindo. Mas qual é o conceito supremo da vida humana para a maioria dos humanos? Acreditar em Deus e Ele que está no comando. Isso não resolve porcaria nenhuma, ao contrário, isso aumenta o problema. Que problema? Da ignorância e da inoperância. Deus está no lema, Ele resolve tudo, Ele... Não é. Nós somos os agentes do processo. E, só para a gente entender, Westworld fala o quê? Como se usa essa questão de memórias. Um androide, para ser igual a um ser humano, ele tem que ter o mesmo tipo de corpo do ser humano, só que é a moda biônica. E para colocar esse androide para funcionar, a primeira coisa que você faz é o quê? Injetar memórias. Aí você enche o cérebro desse androide com sinapses, nas quais estão registradas memórias, que é você que está dando para aquele androide. Aí você liga o bicho, aí o androide está ligado, cheio de memórias. Aí nele surge essa noção de um eu com memórias, mas o que? Ele começa a ser obrigado a mover a sua consciência, porque ele está sentindo efeitos de memórias, e alguém empurra ele, aí ele vai existir. Aí, como ele não é um robô, ele vai ter que improvisar, você tem que dotá-lo de algoritmos de improvisação, para na hora em que ele se movimenta, ele ir enfrentando as coisas e improvisando a cada momento uma decisão. Vou para a direita, vou para a esquerda, paro, faço isso, não vou. Esse androide vai. Aí você está olhando assim para ele e diz, eu tenho que dar uma identidade, ele já tem memórias. Aí nas memórias eu coloquei uma memória mãe, porque de vez em quando esse robô se lembra de uma criança numa cama e ele sente algo por essa criança e diz, eu tenho que existir para levar comida para essa criança. Ou seja, uma memória mãe que dá razão àquela existência. Aí eu digo, seu nome é André. Eu sou André. Aí o André começa a existir, motivado por uma memória mãe, do fato dele ter que alimentar uma criança, mesmo que a vida dele seja terrível a cada segundo, mas ele vai. Qual a diferença disso para um ser humano? Homem transa com mulher, óvulo fecundado, nasce um corpo, lá vem uma criança, cujas memórias já estão obrigadas, repassadas pelo óvulo e pelo espermatozoide, pela condição genética desses, por as informações aí digitalizadas quanticamente, e esse eu vai, alguém diz, seu nome é Rogério. Aí lá vai Rogério, tem que estudar, tem que fazer vestibular, tem que brigar, tem que ter emprego, a vergonha, vai trabalhar, e lá vai, e você vai, esse corpo morre, acabou. Não há diferença, pessoal. Nós podemos ter essa consciência, mas a maioria dos seres que existem não. E assim, só para lembrar, quantas arcas saíram de Awailingan para o universo? Eu não sei. Eles sabem. Quantas arcas saíram de Awailingan para esse sistema solar? Várias. Ontem a gente falou de uma, a de Astronomos, que trouxe Nomo e 4 pares de gêmeos, e Astronomos é descendente disso aqui. E eles vieram numa supernave para cá, só que essa nave teve problemas, aqui ficou, aqui foi sucateada, criaram outras coisas, se espalharam por aí, mas era uma nave, era uma arca, com a mesma simbologia da Arca de Noé.
não era só a vida, a moda siriana que veio nessa arca, veio mais. Só que não foi usado. Os sirianos nunca usaram. Os sirianos guardaram para povoar satélites de outros mundos. Mas como eles ficaram esperando pela confirmação do sonho, que Ama, ou seja, o Javé da história, havia passado para nome, isso nunca veio, eles até hoje aguardam isso. Mas eles ocuparam a terra e influenciaram em tudo, como a gente viu ontem. Porém, lá na Lua, no lado escuro da Lua, tem esse troço caído lá. Ó. É uma arca. Essa foto, eu já mostrei em outras, já falei disso em outros momentos, é muito complicado. Houve tempos em que somente sondas norte-americanas e russas, nos anos 60, 70, 80, foram para a Lua. Que horas eu tenho que fazer o intervalo? Daqui a meia hora, é isso? Meio-dia. Rússia e Estados Unidos mandavam sondas que fotografaram a Lua, depois foram para Marte. Mas hoje em dia tem sondas russas, americanas, japonesas, paquistanesas, da Agência Espacial Europeia, vários tipos de... Então não dá para esconder mais as informações que antes só Estados Unidos e Rússia. E Estados Unidos fez o programa Apollo, mas só foi até Apollo 16. Mas sempre surgiu um boato de que houve, sim, missão Apollo 17, 18, 19, 20 juntos. Juntos o quê? Estados Unidos e Rússia. Fizeram essas últimas 4 missões juntos. Porque um sabia que o outro sabia do mesmo que ele sabia. Ou seja, Estados Unidos dizia, eu não tenho segredos. A Rússia sabe o que eu sei. E nós sabemos os que os russos sabem. John Kennedy, 2 meses antes de morrer, ele chamou os 12 majestosos que havia sido criado por Eisenhower desde a queda de um OVNI do Novo México. E John Kennedy disse, olha, eu estou tendo muito problema. Já 2 ou 3 vezes que eu e Nikita Khrushchev quase a gente detona uma guerra mundial devido a essas coisas que aparecem. Então, eu estou estabelecendo um acordo e nós vamos criar uma comissão, Estados Unidos e Rússia, são 8 pessoas, e essa comissão, antes de qualquer perigo que eu venha detectar, ou que o presidente da União Soviética, primeiro-ministro, detecte, essa comissão que vai nos dizer, porque vai ter 4 americanos, 4 russos, então é a forma que nós temos de evitar uma guerra mundial por acidente. Os majestosos, ou seja, os 12 que haviam sido escolhidos na época de Eisenhower, isso não vai dar certo, presidente. Não estou perguntando a vocês, estou dizendo que eu vou fazer. Vocês não estão aqui no meu lugar, então vocês ficam com esses orçamentos secretos, eu respeito tudo, mas eu não quero correr esse risco. Durante esse tempo aqui, Forrestal, que era um dos 12, foi suicidado. O rapaz caiu de um 9º andar de um hotel qualquer. Quando John Kennedy estabeleceu o nome dos 4 norte-americanos que iriam compor a comissão, nenhum dos 4 pertencia aos majestosos. Ele morreu 2 meses depois. É uma história estranha, mas de histórias estranhas, conspiratórias. A vida vive e nós vivemos junto com ela. E o fato é que, depois disso, a Rússia e os Estados Unidos decidiram, então, fazer missões secretas. E, teoricamente, as Apolos 17, 18, 19 e 20, Apolo-Soyuz, fotografaram isso aqui no lado escuro da Lua, ou seja, no lado que permanece sempre escuro. E
Essa foto aqui, ela já foi questionada de muitas maneiras, mas a NASA não diz nada e ninguém consegue provar que isso é falso. Só que tem um detalhe. Quando os biodemos chegaram aqui na Terra, a família Vol, algumas vezes, foi para a Lua e para Marte, nas naves que tinha então. E os Estados Unidos digam o que quiser, mas o espírito que me anima tem as memórias e disponibilizou para o seu ego de ele como Vol, numa das visitas à Lua, essa arca aqui já estava lá, caída. Alguns Vol se lembram disso, ou todos se lembram, a moda Vol, a moda humana é mais complicada. Diante dessa evidência, eu comecei a estudar esse assunto. E, para minha surpresa, começou a surgir na internet, 2004 adiante, notícias de que um fulano de tal, lá da Rodésia, tinha sido um dos tais astronautas da Apolo 20, e agora, já em idade avançada, foi morar na África, e começou a liberar filmes que ele tinha da Apolo 20, porque a Apolo 20 entrou, os membros, 2 dos 3 membros da Apolo 20, entrou nessa arca. Os Vol, na época, não entraram. Mas essa arca é gigantesca. Né? Vendo mais de perto, ela é totalmente diferente do solo lunar. Né? E em termos de perspectiva de tamanho, olha o tamanho da jovem. Comparado com o transatlântico, o Queen Mary, ou comparado com a Torre Eiffel. Olha o tamanho da arca. A de astrônomos era maior. Essa daqui, esses 3 caras, ou melhor dizendo, 2 dos 3, eles entraram, filmaram, encontraram aqui 2 pilotos femininas, com seios, uma protuberância aqui na testa, como se fosse um terceiro olho. O Aoilingam, por ser um forno de Shiva, e Shiva tem várias gerações de seres formados em Aoilingam, nasceram com esse troço aqui. Essa figura tem. Essa é uma das figuras que estava dentro da nave. Eles trouxeram para a nave Apolo 20, trouxeram para a Terra, não conseguiram trazer a outra. E na internet tem vários filmes, porque esse cara, esse astronauta, ele liberou, deles retirando aparece os seios dela aqui, há todo um processo. E assim, eu tenho, enquanto Rogério, o privilégio, ainda que eu não use para certas coisas ou para muita coisa, de pelo menos checar um banco de memória espiritual do espírito que me anima e ver, ou ele próprio me informa, para que eu possa distinguir mais facilmente, para o meu próprio tirocínio, o que eu posso considerar como plausível, ainda que absurdo para muita gente, ou não. E isso, para mim, é terrivelmente plausível. Até porque, em tese, essa história ainda vai explodir um dia. Terá que explodir. Mas, assim, isso aqui é só o exemplo do que a gente está chamando as arcas de Aoilingam. Segundo esse astronauta da Apolo 20, o que tem de tubos de ensaio com códigos de vida de espécies dentro dessa nave, eles não conseguiram ver tudo. Detalhe, pelos cálculos de métodos de datação, esses 2 astronautas fizeram, e chegaram a uma conclusão absurda para a lógica deles.
Essa nave caiu aqui há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Ou seja, há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, se isso for real, o forno Awailingan já tinha projetado a polaridade masculino e feminino, se é que a gente pode assim falar, porque as duas astronautas eram femininas, vamos assim dizer, e é mais ou menos isso, 1,8, 2 bilhões de anos que me foi falado, só que o cérebro aqui ainda é radiata, não é bilatério. Então vejam como o assunto é maluco. Que assunto? As migrações de vida que esses deuses astronautas trouxeram não só para a Terra. Parece que isso aqui ia ser semeado na Lua. Só que houve um acidente que ninguém sabe exatamente como. Provavelmente a caixa preta, como se diz, de um avião que cai e você recupera a comunicação dos pilotos antes da queda. A caixa preta dessa nave deve existir. Alguém um dia deve estudar isso e perceber o que houve, quando foi efetivamente. Mas pelo menos 400 mil anos essa nave já está caída lá, porque os voos tiveram lá e isso foi visto. E programou-se voltar lá, mas nunca se conseguiu para fazer esse tipo de estudo. Então vejam bem, a questão é, quantas arcas, lá vou eu de novo, saíram de Awailingan com genética para ser semeada, moléculas com código de vida, tipo que foi semeada aqui na Terra 3,8 bilhões de anos atrás, e que a vida surgiu na Terra porque essa molécula foi colocada aqui. Aí 1,5 bilhão de anos atrás surge essa arca, mas não vingou. Observem, não vingou. O Astronomos veio para cá, também não fez nada, porque a natureza terrena já estava avançada e eles ficaram aguardando. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente ter noção de um painel de como as coisas foram acontecendo e aconteceram. Não é Deus. Não é do jeito que a gente foi levado a pensar. A coisa é terrivelmente mais complexa e cheia de acidentes. Cheia de problemas. E a vida que surge e sobrevive é a que resulta desses fatos. Vamos então fazer um intervalo, depois a gente vai estudar outros painéis desse jogo de astronautas interagindo com a Terra e nós humanos o que temos a fazer nesse contexto. Então 15 minutos de intervalo e voltamos. Então assim, eu vou logo falar com vocês sobre um assunto de uma outra arca. E depois eu volto. Eu vou ter que inverter aqui. Né? Então assim, daqui a pouco. Eu vou falar agora de outro assunto, mas depois eu faço o link. Nos anos 80 e 90, a Marinha norte-americana lançou algumas sondas. E essa sonda subiu. Aqui ficou o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, ou seja, o nível dos planetas. Faz de conta que todos os planetas giram aqui nesse plano. Aqui está o Sol, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. E essa sonda subiu e ficou aqui. Ela filma diariamente tudo daqui. Pega o Sol e os planetas mais próximos ao Sol até o cinturão de asteroides. E assim, em fevereiro desse ano, sim, essa sonda filma e está na internet para quem quiser pegar. Em fevereiro de 2020, isso aqui, ó, entrou no sistema solar de repente. E isso aqui, esse pontinho aqui é a Terra, isso aqui seria a órbita de Vênus, isso aqui é a órbita de Mercúrio, o Sol está aqui, né?
Isso aqui é umas 5 vezes maior que a Terra. Isso aqui é uma arca. Aí, em fevereiro de 2020, aconteceu o seguinte. Observe. Essa nave, ela vem numa velocidade impressionante, se aproximando da Terra e ela solta uma borrifação em cima da Terra. Só dar um play aí de novo, só para a gente ver de novo. Estranhamente, isso aqui é uma borrifação que ela soltou na direção da Terra. Estava no início da pandemia. Essa borrifação aqui, ninguém sabe, mas salvou a humanidade. O problema era muito mais sério. Isso aqui aconteceu. Quem me mandou isso? Nos dias 3, 4, 5 de março, meu corpo estava para morrer num hotel em São Paulo, 2020. E de novo houve um problema que eu não vou aqui falar, mas assim, a coisa foi meio complicada. E nessa situação, alguns seres me explicaram que a nave de Sofia, uma das naves de Sofia, tinha entrado no sistema solar para debelar 2 problemas. Num deles, quando ele fez isso, Sofia, a nave foi agredida, isso não está filmado. E a outra foi essa borrifação que a nave soltou em cima da Terra. A gente nunca vai compreender isso aí. A gente vai sempre raciocinar em cima das evidências da questão do vírus, mas o problema é mais complexo. E o interessante é que esse filme, para existir, ele tem que ser decupado, porque a nave, essa sonda da Marinha, ela filma tudo isso, mas a imagem não aparece tão clara assim. Você tem que primeiro laboratorialmente decupar a imagem. E uns 4 ou 5 meses depois, no mês de março, Cacilda me mandou isso aqui e disse, olha que coisa interessante. Aí eu fui ver, fui estudar. Ou seja, eles tinham me dito que uma nave de Sofia tinha entrado no sistema solar. Mas eu só vim ver isso aí uns 4 ou 5 meses depois, quando Cacilda me mandou isso aí. Então vejam, essa navezinha aqui, ela é 5 vezes maior do que a Terra. Coloque um play aí mais uma vez, eu garanto que eu lhe pago os R$10 que eu prometi. Você não se levanta mais. Pronto. Ricardo, mais R$5 então. Na verdade, do filme inteiro, é porque eu peguei o mais curto, ela vem daqui. Aí quando chega ele solta. Mas assim, essa nave, obrigado. Olha a velocidade. Obrigado, Rick. Então, assim, essa nave aqui, ó, ela tem um centro que já é gigantesco, maior do que a Terra. Tem essas coisas aqui, aí a gente pensa que isso aqui é espaço vazio, mas não é.
Aqui dentro também tem coisas. E na borda é que está a riqueza dela. Isso aqui é uma das naves de Sofia. Uma das.